E nessa época, eu fiquei lá ajoelhado e eu pedi pra Deus. Eu nem sabia conversar com Deus, eu nunca tinha feito isso, mas eu me ajoelhei, olhei pro céu e falei: Deus, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. Coloca uma pessoa no meu caminho, uma pessoa pra me namorar, pra me mudar de vida. Tipo, eu achava que eu precisava de alguém pra namorar, pra mudar de vida. Eu esqueci de contar lá atrás, a minha primeira namorada, eu namorei 7 meses com ela, ela meteu o pé em mim pra ficar com outro cara, tipo. Ela ficou com outro cara antes de meter o pé em mim, tipo, eu fui chifruda, tipo isso. Enfim, voltando lá pros 17 anos, depois daquela noite, a minha vida começou a mudar incrivelmente. Mas aos poucos, e eu não percebi, só depois que eu fui perceber. Ainda naquela época, com 18 anos, foi a época que eu conheci a Simone, mas antes disso, a gente fazia muita balada na casa do meu amigo, a gente tocava som alto desde cedinho até tarde da noite, e os vizinhos começaram a se revoltar com isso, e tinha uma vizinha espírita que fez um trabalho muito louco lá, e começou a baixar espírito nos meus amigos, e foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em toda a minha vida. Eu fico totalmente arrepiado em falar nesse assunto, eu sempre fico assim quando eu falo nesse assunto, mas aquele foi o ponto em que eu percebi: Deus existe. Se isso que eu tô vendo existe, então Deus existe. E Deus é mais forte do que isso, sem dúvida nenhuma. Mesmo isso sendo tão horrível como é. Eu vi coisas totalmente assustadoras, que com 18 anos de idade eu tinha que dormir de mão dada com a minha irmã, que era uma pessoa firme na fé, que orava, que buscava a Deus. Eu precisava dormir de mão dada com ela, porque senão eu não conseguia dormir, galera, de tanto pavor que eu passei na minha vida. Mesmo assim a gente debochava, a gente não, meus amigos, eu morria de medo, mas eles debochavam. Talvez era uma autodefesa pelo medo deles, eles acabavam debochando de tudo que estava acontecendo. Até que um certo dia nós apanhamos até não poder mais dentro da casa que a gente ficava. Mesmo com aquilo que tudo acontecia com a gente, ter avisado a gente que a gente ia apanhar, mesmo assim a gente debochava. E nós apanhamos muito, muito, muito. E aquela foi mais uma vez que eu fugi de Pinhais e fui morar no Auer, em Curitiba, na casa de alguns amigos meus. Esses meus amigos tinham arma, eles tinham um 38 gigantesco e eu tinha um celular. E naquela época ter celular não era pra todo mundo. Naquela época, um pouco antes, eu tinha começado a trabalhar, gente. Eu trabalhei cerca de 4 meses, mas mais uma vez o inimigo não me deixou em paz. Ele não deixou eu sair daquele mundo, ele não deixou eu sair daquela vida. E eu acabei voltando pra aquele mundo. Eu saí do meu emprego, abandonei tudo, e naquela época meu pai tinha tirado um celular de prestação pra me pagar. Ninguém tinha celular naquela época, gente, ainda mais um celular igual aquele que eu tinha. Era um celular com câmera, quase ninguém tinha. E o meu pai tirou a prestação pra mim pagar, mas os meus amigos cataram o meu celular e deixaram lá empenhorado pra poder pegar o 38. Aí eles deram o meu celular, pegaram o 38 e voltaram pra Pinhais, porque eles falaram que iam matar os caras que bateram na gente. Eu não concordei com isso, eu falei pra eles que a gente precisava sair desse mundo, que a gente precisava parar com essa vida. Mas mesmo assim eles insistiram e voltaram pra Pinhais, e eu fiquei. Mas no outro dia eu não aguentei ficar lá, tava só eu lá sozinho, sabendo que meus amigos estavam correndo risco de vida em Pinhais. Então eu resolvi voltar pra tentar ajudar eles, impedir eles de fazer alguma bobeira, sabe? Quando eu tava indo lá na casa, eu escutei um barulho de tiro. E quando eu entrei na casa, um dos meus amigos tava brincando, ele fazia uma espécie de roleta russa. Aí ele falava: ó, isso daqui era pra ser pra você. Apontava pra pessoa, virava a arma pro lado e atirava. E só tinha uma bala ali no revólver. Até que nessa hora que eu tava quase chegando, saiu o tiro. Aí ele deu o tiro, furou a parede da casa dele. E logo em seguida bateu a polícia e o conselho tutelar na casa. O conselho tutelar pegou quem era de menor. E a polícia vasculhou, até que achou a arma que ele tinha escondido e levou ele preso. E naquela época, mais uma vez, eu decidi que eu não queria aquilo pra mim. Mas era difícil. Era difícil escapar. O inimigo sempre dá um jeito de fazer você voltar pro mundo e você continua achando que tá bom. Você continua achando que tá legal, só que não tá nada legal. Dentre ver coisas horrorosas, horríveis, assustadoras e tentar fugir, escapar, eu finalmente consegui escapar daquele mundo, sabe? Eu pulei também a parte que aos meus 16 anos, quando eu fui morar com a minha mãe, em uma das vezes que eu tive que fugir de casa, de Pinhais,
e acabei morando com a minha mãe, eu fui catador de papelão, foi meu primeiro emprego, aonde eu puxava aqueles carrinhos de papelão, eu levantava às 6h30 da manhã pra ir trabalhar, eu cumpria com aquilo que eu colocava pra mim, aquele era meu horário de trabalho e eu trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã a cerca das 4 da tarde, catando papelão, mas eu não era nenhum exemplo de vida não, porque no começo eu catava papelão pra comprar as coisinhas pra mim, mas logo depois o inimigo começou a me levar de novo pro mundo e eu comecei a catar papelão pra jogar sinuca e beber e fumar. Mas enfim, voltando lá aos 18 anos, eu conheci a Simone, ainda saindo na rua, ainda ali no fervo, no meio da galera. Mas naquela época, eu já tava mais desvirtuado, eu já tava mais fora, assim, não tava tanto com a galera, assim, sabe? Eu ficava mais em casa e saía mais com os caras mais velhos, que eram os caras que jogavam cacheta, que jogavam a sinuquinha na casa do Bima. Nossa, o Bima tem muito a ver com a minha história. Cara, muito da hora mesmo. E a gente jogava sinuca na casa dele, ele tinha uma mesinha, valia 50 centavos, R$1. E na época eu roubava dinheiro do meu pai pra jogar. Não me orgulho nada disso, galera. Nada. Cada coisa horrível que eu já passei nessa vida, cada erro que eu já cometi nessa vida. Eu vivi tudo isso pra poder vir aqui e dizer pra vocês, é errado, só vai te trazer mal. Só vai te fazer mal tudo isso. Andar no caminho errado só vai te fazer mal. Vai pro caminho do bem, filho. Vai orar, vai buscar Deus, vai buscar coisas boas, vai buscar estar com a sua família e fazer o bem. E nessa época que eu jogava cacheta é baralho, pife, sabe, gente? Eu jogava cacheta com os caras mais velhos. Numa certa noite a galera me chamou pra ir pra uma balada que ia ter na vila, uma festa que ia ter na vila lá. E nessa noite eu me recusei a ir pra festa com eles. Eu falei que não queria mais isso pra mim, assim como eu já tinha falado várias vezes e tinha falado pra eles pararem com isso também. Mas eles não quiseram parar e eles foram pra essa festa. E naquela noite eu fiquei jogando cacheta com os caras mais velhos, fiquei jogando baralho ali com eles. Quando deu mais ou menos 00:30, eu saí antes da cacheta, porque é por pontos e tudo, eu saí antes. E eu falei, eu vou ver como que estão meus amigos lá na festa. E eu fui até a festa, procurei eles, não encontrei ninguém. Fui até a casa que a gente curtia na época, não encontrei ninguém também. E voltei a jogar. E quando deu mais ou menos 3 da manhã, eu comecei a escutar muitos tiros. Muitos. Eu e meus amigos escutamos muitos, rajadas de tiro, assim, ó, mais de 30 tiros. E passaram-se 1 minuto, 2 minutos depois que os tiros pararam, os meus amigos passaram na frente da casa que eu tava gritando, pedindo socorro porque eles estavam baleados. 2 dias depois, eu fui conversar com eles e perguntei pra onde que eles tinham ido, que eu não encontrei eles na festa aquela noite. E eles falaram que pra lugar nenhum, que eles estavam na festa o tempo todo. Eles não saíram da festa em momento algum. Aí eu me pergunto, gente, como que eu não vi ninguém quando eu fui lá? Eu olhei tudo, eu juro. E eu não vi ninguém. Eram cerca de 20 e poucos amigos. Como que não tinha um sequer naquela festa? Parece que Deus me cegou para que eu não visse ninguém e voltasse para lá para me livrar daquilo, porque talvez aquela poderia ser a noite que eu ia morrer, sabe? Deus tinha algo muito melhor para minha vida. Naquela época eu já tinha conhecido a Simone, mas eu conheci ela assim, de ver ela lá na vila. Um pouco depois disso acontecer, eu fiquei com ela pela primeira vez. Não foi uma experiência muito legal, porque nós dois ficamos bêbados, ela vomitou de bêbada em mim, eu chamei ela de porca e larguei ela sozinha no carro que a gente tava e Falei que nunca mais queria ver essa porca na minha vida. mas eu queria ver ela na minha vida sim, e ela não era e não é porca, ela é uma mulher incrível, a mulher que mudou a minha vida. Às vezes a gente precisa de algo pra mudar a vida da gente, então procure esse algo pra mudar a tua vida, se acaso a tua vida tá torta. Depois da primeira vez que nós ficamos, passaram uns 4 meses pra depois a gente ficar de novo. Depois que nós ficamos de novo, foi cerca de 4 dias ficando. Eu pedi ela em namoro antes que a concorrência tentasse tomar ela de mim, porque ela era e é muito linda. E meus amigos ficavam de olho e ela usava uma blusinha escrita Experimenta, que Experimenta era da cerveja na época, era uma blusinha de cerveja. E eu lembro muito bem de um dos meus amigos, um cara que eu tinha medo porque ele tinha uma escopeta. Ele já tinha matado algumas pessoas, ele era muito violento e ele tinha uma escopeta. E aquele dia ela tava chegando, linda, com aquela blusinha branca escrito Experimenta, aquele cabelo liso assim, sabe? Aquela calça jeans azul, aquele...
linda, 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 ela tava chegando e o meu amigo olhou aquela blusinha de longe, ele não sabia que eu tava ficando com ela, falou assim, nossa, cara, eu acho que eu quero experimentar mesmo. E quando ele falou isso, eu levantei, fui correndo de encontro com ela e mais do que ligeiro, tive uma das melhores ideias da minha vida, que foi pedir ela em namoro. Ela aceitou, nós começamos a namorar, foram 7 meses de namoro e nesses 7 meses eu ainda judiava muito dela, porque eu dizia que ia pegar ela na casa dela pra gente sair, pra ir lá pra casa, alguma coisa assim. Eu combinava com ela às 6 da tarde e ficava jogando sinuca no bar e só ia às 11 da noite. E ela ficava das 6 da tarde, de banho tomado, perfumada, toda arrumadinha, até as 11 da noite me esperando. E quando eu chegava lá, ela tava brava comigo, mas mesmo assim, ela amolecia o coração e a gente ficava de bem e a gente ficava tranquilos. Aí a gente tinha pouco tempo pra ficar juntos, porque eu já tinha que ir embora, porque o padrasto dela, que era motorista de ônibus, já tava pra chegar. E ele não gostava de mim. Aliás, quem gostava de mim, né, gente? E eu tinha que ir embora, então a gente passou 7 meses assim, até que a gente acabou decidindo morar juntos. A gente foi morar numa casa de 3 peças feita na parede e o chão era direto no chão mesmo, assim, o piso da casa. E nós juntamos a minha cama, a minha cômoda, a penteadeira dela, um espelho, um quadro com um salmo que a Simone tinha, tem até hoje na nossa casa, um guarda-roupinha dela. E aí nós ganhamos uma geladeira velha, um fogão que só funcionava uma boca e algumas outras coisas. Eu lembro que o meu pai tirou uma cama pra gente, que eu ia pagar parcelado, e ele deu a pia pra gente. E assim nós começamos a morar junto. Eu tava no seguro-desemprego,